Oi, turma, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí, nós vamos abordar um pouco sobre os conflitos e as tensões que se ocorrem no continente europeu. Antes da gente ver, alguns, na verdade, dos principais conflitos que a Europa, ela já passou, que a Europa já teve, vamos relembrar aqui um pouquinho, turma, de algumas coisas que são extremamente importantes. O continente europeu, ele é o conhecido, como o velho continente. Ele é conhecido dessa forma, por conta também da posição geográfica, que ele possui no centro da Terra, e também pelo fato de que foi a partir dele que vários países, que vários colonizadores saíram aí pelo mundo em busca de terras, em busca de recursos. O continente europeu, turma, ele foi palco de vários conflitos. A população europeia, ela já passou, as mais variadas populações europeias, na verdade, elas já passaram aí por vários conflitos, por várias tensões, por vários problemas ocorrendo no continente europeu. Tanto é que muitas sociedades, muitas pessoas acabaram migrando da Europa para outros lugares, temendo aí a sua segurança, temendo as suas vidas por conta de inúmeras guerras que o continente europeu já teve. É também importante que a gente aborde, que os conflitos, turma, eles se ocorrem, eles se geram, na verdade, a partir de alguns pontos. Esses principais pontos hoje que nós temos, e que são cruciais para a ocorrência de conflitos, nós podemos dizer que são problemas religiosos, são questões religiosas hoje, devido às mais variadas religiões que nós temos aí espalhadas pelo mundo todo. Claro que nós também, além da questão da religião, claro que nós também vamos ter aí como um ponto, de partida para a ocorrência desses conflitos, problemas políticos, visões políticas diferentes, de diversos governos aí espalhados pelo continente europeu, e não só pelo continente europeu, mas também pelo mundo. Num terceiro ponto, que também é extremamente importante, é a questão aí da água, tá? A disponibilidade hoje de água, já que a gente sabe que muitos países, muitas sociedades hoje, infelizmente, já sofrem, com a falta de abundância desse tipo de recurso. E por último, em quarto lugar, nós podemos colocar aí a disponibilidade de recursos naturais. Claro que eu estou colocando em quarto lugar aqui, turma, mas não significa que ele é menos importante, tá? Hoje em dia, por exemplo, um dos principais recursos naturais que nós temos é o petróleo. O petróleo hoje aí, ele é um recurso disputadíssimo, as suas reservas petrolíferas nos países onde você tem a formação desse tipo de recurso. O petróleo hoje ele é um dos recursos mais disputados aí no mundo, e que, de uma forma geral, todos os recursos naturais, eles causam, eles têm aí a tendência realmente de causar esse certo conflito entre as sociedades, entre os governos. Então, nós temos aí 4 motivos pelos quais são 4 pontos, principais para que se ocorra esses conflitos e essas tensões, não só no continente europeu, mas no mundo todo. Só que nesse momento nós vamos dar um foco aí em alguns conflitos sociais que se ocorreram dentro do continente europeu. Bom, nós vamos começar falando da Iugoslávia. Claro que vocês devem pensar assim, poxa, mas esse país de fato ele nem existe mais, Claro, a Iugoslávia hoje ela já foi completamente desmembrada, Hoje nós já temos aí a existência de outros países que até então formava, antigamente a ex-Iugoslávia, tá? E esse, foi um dos conflitos que se ocorreu aí dentro do continente europeu. Então, olha só, o antigo reino da Iugoslávia, ele foi proclamado em 1918. Nos anos seguintes, a região, ela foi invadida, e dividida.
organizando-se politicamente num só país em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. O território, ele foi reordenado segundo as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas, dando origem a 6 repúblicas que juntas formavam a então Iugoslávia. Então, nós tínhamos Eslovênia, nós tínhamos Croácia, nós tínhamos Sérvia, nós tínhamos a Bósnia e Herzegovina, nós tínhamos Montenegro e Macedônia. A mais importante delas era a Sérvia, que incluía as províncias de Kosovo e Vojvodina. Na Sérvia também se localizava a capital iugoslava, né, em Belgrado. Bom, então só por aí, turma, a gente já consegue perceber, né, que dentro ali do país chamado, né, de Iugoslávia, você tinha 6 repúblicas que constituíam até então a Iugoslávia. Sendo que você tinha 6 repúblicas, aonde dentro delas você tinha uma diferença étnica, uma diferença linguística e também uma diferença religiosa. Só aí, turma, a gente já consegue, né, perceber como que essas características, elas foram aí cruciais para que a Iugoslávia até então começasse a, de fato, né, ter problemas com a constituição dessa sociedade, né, dessas sociedades que viviam dentro da Iugoslávia. A reorganização da Iugoslávia, ela veio acompanhada pela instituição de um socialismo não alinhado à União Soviética e de uma ditadura. Em 1945 e 1980, o país ele foi governado por Josip Tito. A existência de uma ditadura facilitou o combate às tentativas de separatismos alimentadas pelas divisões internas. O que vai acontecer aqui, turma? A Iugoslávia, né, ela foi comandada aí por um processo de socialismo. Vocês sabem que uma sociedade socialista, né, ela era uma sociedade naquela época extremamente rígida. Vocês sabem que no socialismo a população ela não tem direito, né, a manifestar a sua opinião, ela não pode fazer nada, né, contrário àquilo que o governo realmente a coloque, né, para fazer. E esse processo aí, né, não só de socialismo, mas também, né, em um processo de uma ditadura, isso acabou facilitando, né, o combate às tentativas de separatismo. Justamente por quê? Porque dentro do país, né, com essas 6 repúblicas, já se existia conflito entre elas por conta, né, de diferenças étnicas, essas diferenças linguísticas e também essas diferenças religiosas. Então, a junção tanto do socialismo, né, a introdução desse sistema e mais, né, a introdução também de um período aí de ditadura, né, feito por esse governado, né, por Tito, ocorreu aí, né, fazendo com que essas tentativas de separatismo, elas não ocorressem, alimentado, né, na verdade, por essas divisões internas que nós tínhamos dentro desse país. Como vocês sabem, o socialismo, né, esse regime econômico criado pela antiga União Soviética, ele não conseguiu ir à frente, né? Ele teve aí um processo de declínio durante a maior parte do tempo. E com essa crise, né, desse bloco socialista nos anos de 1980, uma nova fase se abriu para a história da Iugoslávia. Em 1991, nós tivemos aí Croácia, Eslovênia e Macedônia que conseguiram declarar a sua independência, sendo que apenas esta última, né, de maneira pacífica. A separação, turma, tanto da Croácia e da Eslovênia, ela foi acompanhada por intensos conflitos militares liderados pelo então presidente sérvio Milošević. Em 1992, a Bósnia, ela declarou a sua independência, passando a enfrentar militarmente a Croácia em disputa por territórios e, sobretudo, a Sérvia,
contrária ao movimento separatista de mais uma região iugoslava. Então aqui, turma, a gente já começa aí, né, a ter esse desmembramento, né, da Iugoslávia. A gente já começa a ter as suas repúblicas, né, que faziam parte ali desse país. Elas começaram, né, a partir de 1991 a declararem a sua independência. Claro que foram independências declaradas, né, à base de guerras, à base aí de conflitos, à base aí de muitas pessoas, né, que acabaram perdendo as suas vidas por conta desses conflitos, né, internos, justamente para que cada uma dessas repúblicas pudesse de fato ser independente, né, e constituir a sua vida. Todo esse conflito, turma, dentro da Iugoslávia, né, dentro desse território, ele foi finalizado, né, praticamente que no ano de 2003, aonde o nome Iugoslávia ele deixou de ser adotado, o país passou a se chamar Sérvia e Montenegro. Só que 3 anos depois, né, um referendo popular, os montenegrinos decidiram pela independência da região, aonde nos dias atuais, portanto, todas as antigas repúblicas que formavam a ex-Iugoslávia são países independentes, incluindo aí o Kosovo, né? Vocês podem reparar nesse mapa que eu coloquei aí para vocês, toda a área, tá, da Iugoslávia, né? Todos os territórios que até então pertenciam a ela, só que hoje, né, nós temos esses países aí que são independentes, né, foram repúblicas e que hoje são países completamente independentes e que com isso, né, com esse desmembramento, o mundo, com o passar dos anos, né, ele passou a ter aí a introdução de novos países, né, a existência de novos países. E como eu falei para vocês no início, muitos desses conflitos são conflitos religiosos, são conflitos étnicos, né? São conflitos aí por conta de sociedades, né? Por conta de você não respeitar a demanda de uma sociedade, você não respeitar a identidade até mesmo de uma determinada sociedade. Esses são os principais pontos de que hoje tantos países, eles fazem guerras, né? Eles buscam aí por independência, mas que ao mesmo tempo eles acabam provocando essas guerras e esses conflitos. Agora, turma, nós vamos ver aí o conflito basco, né? A questão basca. Ele é um conflito territorial e étnico que surgiu no final do século XV e no início do século XVI, com a unificação da Espanha em um só reino e a anexação da porção sul da região à Espanha e da porção norte da região à França. O País Basco, como pode ser chamado, ele é composto por 7 regiões tradicionais. A principal característica, né, da questão basca hoje é que os bascos eles lutam para manter a sua identidade como povo, sua língua, cultura e também o seu modo de vida. Ao invés de serem incorporados, né, e suplantados por uma outra cultura, como a maioria dos povos que habitaram a Península Ibérica e a Europa. Um outro ponto também interessante é o apoio que a luta armada do grupo guerrilheiro ETA, que se existe, né, que significa Pátria Basca e Liberdade, tem da população basca. O povo basco, né, turma, eles lutam por essa independência, né? Eles lutam aí para que, de fato, eles realmente sejam, né, classificados, eles sejam aí reconhecidos, né, como um país independente, né? Como um povo, na verdade,
independente, aonde eles não querem ser anexados, né? Eles não querem anexarem nem a cultura da Espanha, né? Nem a cultura do povo espanhol e também nem a cultura do povo francês, já que eles se dividem nas duas partes desse território. Só que dentro dessa questão aí, né, desse povo, né, dos bascos, é que na verdade eles são uma nação, tá? Geograficamente falando, né, de uma linguagem aí geográfica, eles são de fato uma nação, porque na verdade eles possuem, né, uma cultura, eles possuem um costume, eles possuem um idioma. Porém, turma, eles não possuem um território, eles não possuem, né, uma área que de fato realmente pertença a eles, né, para que eles realmente possam viver. Na verdade, eles vivem em territórios de outros países, aonde você tem aí, né, aonde vigora leis, aonde você tem uma cultura e aonde você tem um costume que é completamente diferente do costume deles, né, completamente diferente ali do tipo de cultura deles. E geograficamente falando, nós temos, né, nações hoje que não possuem os seus territórios fixos. E esse é o grande problema deles, né? Esse é o grande problema dessa sociedade. O fato de que eles não possuem um território fixo para que eles realmente venham viver da forma, né, que eles querem, com a sua cultura e com o seu costume. Por isso, todo esse conflito, né? Por isso, toda essa busca aí por esse separatismo, justamente para que eles possam, de fato, serem reconhecidos mundialmente. Agora nós vamos ver um outro conflito que nós tivemos aí dentro do continente europeu, que é o conflito da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela tem as suas raízes, né, na dominação britânica da ilha da Irlanda. E tudo começou no ano de 1800, com o Ato de União ou Unificação, que foi posto em prática no dia 1º de janeiro de 1801 e que unificou os reinos da Grã-Bretanha e Irlanda, dando origem ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, uma entidade dominada, né, na prática pelos ingleses e que foi a grande potência econômica, militar e cultural durante toda a sua existência. Apesar da preponderância, na verdade, né, do país no campo econômico, especialmente por ser o principal divulgador aí, né, o principal responsável pelas duas fases da Revolução Industrial, o domínio britânico ele não trouxe melhoras substanciais à população irlandesa, uma das mais pobres da Europa naquela época. Crises alimentares durante a metade do século XIX eram comuns, o que provocava a imigração em massa dos locais, especialmente, né, para países como Estados Unidos e Austrália. Outro fator, turma, que também tornava essa convivência turbulenta era a questão da diferença religiosa. A Irlanda, ela é uma nação historicamente de forte influência católica, enquanto que os ingleses, né, eles seguem a corrente anglicana, originada de um cisma entre o monarca inglês e Roma. A partir daí, turma, a partir do final do século XIX, né, alguns movimentos internos, né, eles foram crescendo dentro da Irlanda e justamente, né, para que fosse colocado ali em prática essa independência desse território, dessa demais área da Grã-Bretanha. Foi a partir de 1922 que a Irlanda, né, ela conquistou aí praticamente que a sua independência por meio de um conflito armado que ela iniciou no ano de 1919. De fato, turma, a Irlanda do Norte, né, ela conseguiu aí a sua independência, né, ela conseguiu aí a sua separação em 1921,
Claro que dentro de todo esse conflito, né? Claro que dentro aí de toda essa luta, muitas famílias, né? Muitas mulheres e muitas crianças dentro desse conflito aí na Irlanda do Norte foram atingidos por conta dessa questão aí, dessa busca, né? Por essa independência nessa região europeia. Bom, antes de nós encerrarmos, nós vamos ver aí o último conflito abordado, que será o separatismo da Catalunha, tá? Vamos lembrar aqui um pouquinho, né, da Espanha novamente, porque assim como inúmeros outros estados atualmente constituídos, a Espanha ela é um território multinacional. O que isso significa? Ela é formada por várias nações ou por diversos grupos étnicos regionais com uma identidade nacional diferenciada àquela do país ao qual eles pertencem, né, ao qual eles estão localizados. Nesse sentido, esse território é um dos principais locais do mundo em que há esses movimentos separatistas, com um forte clamor pela independência local em busca da constituição de um novo país. Esse é o caso dos catalães, na verdade, que assim como outros grupos étnicos espanhóis, como os bascos e os navarros também, e alguns outros povos da Espanha, eles possuem um forte sentimento separatista, que é alimentado pelo nacionalismo arraigado que esse grupo regional possui. Como eu expliquei para vocês, turma, a gente tem que entender uma coisa, tá? Nação, né, é quando você tem um povo, né, quando você tem uma sociedade onde eles possuem um mesmo idioma, onde eles compartilham de um mesmo costume e onde eles compartilham de uma mesma cultura, tá? Então, dentro de um país como a Espanha, por exemplo, você consegue ter várias nações habitando ali. O grande problema de você ter várias nações habitando em um único território é que, na verdade, esse território, né, no caso a Espanha, ele não vai reconhecer essas nações que habitam dentro do seu território. Então, isso significa, né, que nações que habitam ali, onde o seu costume é diferente, onde o seu idioma, a sua cultura e o seu hábito é completamente diferente, e o governo, né, local, o governo em si não reconhece essa nação, é onde você tem aí toda a existência desses movimentos separatistas, é onde você tem aí a existência de todos esses conflitos hoje em dia que se ocorrem no mundo todo, justamente por conta dessa demanda. Eu diria para vocês que o certo realmente é que todas as nações do mundo tivessem de fato o seu território, né? Tivessem de fato o seu espaço físico, né? O seu espaço físico geográfico, para que de fato eles realmente pudessem habitar e pudessem levar, né? Pudessem viver aí as suas vidas. Mas infelizmente isso não ocorre desse jeito, né? E infelizmente nós temos aí essas questões de nações que não possuem um território fixo, dando aí a existência, né, de todas essas guerras que nós vemos ocorrendo em vários lugares do mundo. Como nós vamos falar da Catalunha, né, vamos abordar aqui um pouquinho sobre ela. A Catalunha, turma, os catalães, né, como a gente costuma chamar, além de uma identidade própria, eles também possuem um idioma específico, que é o catalão, e que é uma língua evoluída a partir do latim e que possui poucas semelhanças com o espanhol. Além disso, eles agregam-se na região da Catalunha, uma espécie de província autônoma da Espanha, localizada ao sul da França, né? Faz aí essa fronteira, né? Faz limite, né? Com esses dois países, né? Faz fronteira, na verdade, com esses dois países, e que possui até mesmo um parlamento próprio. A dinâmica toda, né, que ocorreu aí com os catalães, né, os registros mais antigos sobre a presença desse povo na região, ela é aí do século XII.
E durante muitos anos, a Catalunha, ela também integrou o Reino de Aragão, em conjunção com o domínio de Barcelona, mas foi com a Guerra de Sucessão Espanhola, que ocorreu em 1702 até 1714, que o seu território passou a se tornar, de fato, parte do Estado espanhol. Após esse período, a Catalunha, ela começou a se diferenciar economicamente do restante do território espanhol, assim como aconteceu com os bascos, tornando-se um dos primeiros locais da Europa a seguir o processo inglês de industrialização. E foi assim a região pioneira na primeira e na segunda Revolução Industrial, urbanizando-se de uma forma intensa e constituindo cidades verdadeiramente desenvolvidas, com destaque, para a capital, Barcelona. O grande problema, da região da Catalunha é que eles, querem ser independentes, O idioma é diferente, a cultura que se existe, tanto a cultura espanhola quanto a cultura catalã, elas são culturas diferentes, e esse é o grande choque que se existe nessa região, A sociedade catalã, tentando, pedindo, reivindicando, que de fato eles sejam aí reconhecidos como uma sociedade independente. Como eu falei para vocês, uma nação que reivindica a posse de uma parcela do seu território, de uma parcela ali do território espanhol, mas que haja, mas que ocorra aí essa diferença entre essas duas sociedades que são completamente diferentes. Em 2012, por exemplo, nós tivemos aí mais de 1 milhão de pessoas que foram às ruas pedindo a independência da Catalunha, o que pode ser considerado muito, em função de a região hoje contar com cerca de 7 milhões de habitantes. Nos anos seguintes, essas manifestações, elas também continuaram, e o sentimento de independência, propagou-se por toda a Catalunha. E esse sentimento, ele se refletiu nas urnas em 2015, quando os catalães, eles elegeram aí um governo pró-independência. Sendo, turma, que todo esse processo, todas essas manifestações que os catalães fizeram, o governo da Espanha, ele não reconheceu nada disso, tá? Ele não reconhece. Foi feito até mesmo votação, entre eles, aonde a grande maioria votou para que, de fato, a região realmente conseguisse ser independente da Espanha, mas o governo, ele não reconheceu o referendo, que criaram. Então, até hoje, eles lutam, reivindicando aí esse movimento separatista, reivindicando que, de fato, eles venham se separar do território espanhol. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, e até a nossa próxima aula.